Bom, galerinha, vocês viram aqui nas instruções que pode ser que nessas moléculas apareçam o quê? Estruturas geométricas, figuras geométricas como triângulos, quadrados, pentágonos, hexágonos e por aí vai. Então nós temos um exemplo dessa situação aqui nessa fórmula estrutural de traços ou zigue-zague. E aí como que eu vejo como que os carbonos estão simplificados aqui? Olha só, cada ponta e cada vértice representa o quê? Um átomo de carbono e os seus hidrogênios, se necessário. Então aqui eu tenho nesse vértice um carbono, aqui um outro carbono, nessa ponta um outro carbono, aqui nesse vértice um outro carbono, aqui um outro carbono e aqui também um outro carbono. E os hidrogênios, professor? Aí você coloca conforme a tetravalência do carbono. O carbono falou que quando ele foi preso, eu tenho direito a 4 ligações, senão eu quebro a cadeia. Então esse carbono aqui, observe, ele tem uma ligação. Para ter 4 faltam quantos? 3. Então você coloca os 3 hidrogênios. Esse carbono aqui já tem quantas ligações? Olha só, ele tem 3 ligações. Para ter 4 falta uma. Então você coloca uma aqui. E esse aqui tem quantas ligações? Olha só, 2 aqui embaixo e uma aqui em cima. Então ele já tem 3, para ter 4 falta uma. Então vai ter um hidrogênio aqui. Esse carbono aqui tem quantas ligações? Tem uma aqui em cima e outra aqui embaixo. Tem 2, para ter 4 faltam 2. Para ter a tua tetravalência completa. E esse carbono aqui já tem 2, para ter 4 faltam 2. E o vizinho dele já tem 3, para ter 4 só falta uma. Perfeito? Então isso que é a simplificação de uma molécula. Então aqui eu tenho esses 3 hidrogênios. Aqui eu vou fazer aqui a fórmula estrutural completa. Olha só, aqui em cima eu tenho um carbono. Aí desce, tem um carbono que ele espalha aqui para outros 2 carbonos, uma à esquerda e uma à direita. Esse que está à direita, ele vai ter uma ligação dupla aqui para baixo, com um carbono, que tem uma ligação simples com outro carbono à sua esquerda, e sobe na diagonal com uma ligação simples com outro carbono. Tá? E aí você vai ter os hidrogênios. Bom, e a fórmula molecular, só contar. Eu tenho 5 carbonos mais um aqui, 6, C6H. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios. Então vai ser C6H10. Perfeito? Vamos para mais alguns exemplos disso. Agora vamos ver aqui com os heteroátomos. Conforme também já foi dito aqui nas instruções, vou voltar aqui o slide para você ver, os heteroátomos não dá para você simplificar eles. Tá? Você tem que escrevê-los de forma gráfica mesmo com a sua letra. Perfeito? Então os heteroátomos você não simplifica como o carbono e o hidrogênio. Perfeito? Vamos ver isso aqui no exemplo. Olha só. Aqui eu tenho um carbono ligado com um hidrogênio por uma ligação simples. Posso simplificar isso aqui então como um HCOCH. Aí do primeiro carbono para o segundo tem uma ligação tripla. Tá aqui. Com um carbono que está ligado com um CH2. E aí esse CH2, tá? Esse CH2, ele vai estar ligado com um nitrogênio que tem apenas um hidrogênio. Ou seja, ele é um NH. E aí termino aqui, essa última parte aqui, que é um CH3. Bom, então, quando existirem heteroátomos nas moléculas, estes não podem ser simplificados por traços como os carbonos e os hidrogênios. As letras desses heteroátomos devem ser gravadas normalmente. Então, quando eu faço o traço, olha só que eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 pontas, tá? Só que essa aqui você vai ter que escrever. Então, eu coloco aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontas, perfeito? A primeira ponta aqui é um carbono
que tem uma ligação tripla com o segundo carbono. Então você coloca aqui, ó, o primeiro carbono tem uma ligação tripla com o segundo. O segundo carbono tem uma ligação simples com o terceiro. Então o segundo carbono tem uma ligação simples com o terceiro, tá certo? Agora o terceiro carbono tem uma ligação simples com quem? Com o nitrogênio na cadeia. Então aqui você tem que escrever o nitrogênio, tá? Por quê? É um heteroátomo. Então eu apago só essa parte aqui. Opa. Ó, aqui é um nitrogênio. E aí esse nitrogênio vai ter uma ligação com um CH3. Perfeito? Então, carbonos e hidrogênios eu simplifico. Agora, heteroátomos não, você tem que escrevê-los, tá? Eles devem ser grafados normalmente com a letra deles. Perfeito? O que é um heteroátomo? É um átomo que não é de carbono, tá? Mas ele está entre dois carbonos. Esse caso aqui, ó. Esse aqui é um nitrogênio que está se comportando com um heteroátomo. Hétero quer dizer o quê? Quer dizer diferente. Ele é diferente dos outros. Perfeito? Fórmula molecular você faz da mesma forma. Tá? Eu tenho aqui quantos carbonos? 1, 2, 3, 4 carbonos. Então é C4. H, quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hidrogênios. H7. E N, só tem um. Perfeito? Mas esse outro exemplo aqui, olha só. O oxigênio aqui, ó, ele tem que ser escrito. Se fosse carbono, a ponta estaria dessa forma aqui ou dessa. Mas como é um oxigênio, você tem que escrevê-lo. E o que eu tenho aqui? Um carbono. Cada verso é um carbono. Carbono, 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 carbono. E o que tem ligado nos carbonos, se for necessário? Hidrogênios. Então esse aqui eu preciso de 2 hidrogênios. Aqui eu preciso de 2. Aqui são necessários 2 hidrogênios. Nesse carbono aqui eu só preciso de 1, porque ele já tem 3 ligações. Tá aqui. E esse aqui é a mesma coisa. Aliás, esse aqui já tem 4 ligações, não precisa de nenhum hidrogênio. E esse carbono aqui também já tem 4 ligações, não precisa de nenhum hidrogênio. A fórmula aqui vai ser C. Vamos contar quantos hidrogênios temos, quantos carbonos temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui nós temos um C6. H. H nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que estavam simplificados na fórmula, e mais esse aqui que já estava visível na fórmula. Então aqui eu tenho 8 átomos de hidrogênios. E quantos oxigênios? Olha só, presta bem atenção quando você for fazer a contagem dessas fórmulas. Aqui eu tenho um oxigênio, aqui eu tenho outro. Esses dois aqui não são heteroátomos, tá, pessoal? Porque eles não estão entre carbonos. Agora, esse oxigênio aqui ele é um heteroátomo porque ele está entre esse carbono aqui e esse carbono aqui. Perfeito? Ou seja, ele está dentro da cadeia carbônica. Não está só ligado, ele está dentro. Tá? Então, ali nós temos 3 átomos de oxigênios, por isso que é C6H8O3 a fórmula desse composto aqui. Perfeito? Bom, aqui fazendo a estrutura dele, nós temos, olha só, esse CH2 aqui. Aí ele sobe aqui, tem um CH2. Aí desce aqui, tem um C que tem uma ligação dupla com um CH. E aí aqui você vai ter um CH2. E aqui tem aquele O, que é o heteroátomo, tá? E olhando aqui, nós temos um C dupla O, OH. Isso mesmo. Perfeito? Bom, simplificando esse daqui, olha só. Começo pelo primeiro carbono aqui, ele tem um CH3. Então eu tenho aqui, ó, H3C. Aí o segundo carbono é o quê? É um CH2. Tá? E aqui eu tenho o O. Aí depois eu tenho o quê? Um outro CH2. E aqui eu tenho, por último, um CH3.
Agora veja bem, eu posso simplificar mais ainda isso aqui. Quantos carbonos tem nessa parte aqui? Quantos hidrogênios? 2 carbonos, não tem? Olha só. Um carbono aqui e outro aqui que dá 2 carbonos. Então eu posso colocar aqui, ó, C2H5. C2H5. Ó, a outra parte é igual. C2H5. Isso pode acontecer também, é uma forma de simplificar. Tá certo? Agora, fazendo o zigue-zague aqui para essa fórmula, tem quantas pontas? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 pontas. Então você coloca 1, 2, 3, 4, 5. Só que olha só, esse oxigênio não é um heteroátomo. Heteroátomo, você tem que fazer o quê? Tem que ser grafado normalmente. Então aqui eu vou colocar um átomo de oxigênio, tá? Então aqui nós teremos um oxigênio. São 1, 2, 3, 4, 5 vértices, mas carbonos só são 4. Então tem um aqui, que é o CH3, aqui é um CH2, aqui é outro CH2 e aqui é outro CH3. A fórmula é só você contar C4H10O. 4 carbonos, 10 hidrogênios e 1 oxigênio. Bom, então vamos ver isso aqui, como que fica numa fórmula um pouco mais maior. Tá? A testosterona, que é o hormônio sexual masculino, tá? Nós temos aqui essa fórmula, parece vários favos de mel, né? Mas são carbonos, são os vértices formados pelos carbonos. Então aqui eu tenho carbono, 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 carbono e por aí vai. Ou seja, cada ponta e cada vértice é um átomo de carbono. Tá? E deixo aí para vocês colocarem os hidrogênios necessários. Tá certo? Pessoal, uma dúvida que muita gente apresenta quando vê isso aqui, ó. Pensa que, julga, né, que aqui tem um átomo de carbono. Olha só, essa ponta aqui é de uma ligação, que é desse oxigênio com esse carbono aqui. Tá? Essa ponta aqui, ó. Essa ponta aqui é a ligação, é a ponta da ligação desse oxigênio com esse carbono. Então aqui não tem um oxigênio, tá? Aqui não tem um hidrogênio. Aqui tem uma ligação desse carbono com o oxigênio. A mesma coisa aqui. Tá? Muita gente vê isso aqui, professor, tem um carbono aqui. Não, isso aqui é um nitrogênio, é um heteroátomo, está ligado com uma ligação simples com um carbono aqui. Então tem um carbono aqui. Alguns ficam na dúvida e pensam que aqui é um carbono. Não é. Tá? Nessa fórmula eu tenho, olha só, 1, 2, 3, 4 carbonos. Um está aqui, o outro está aqui, o terceiro está aqui e o quarto está aqui. Portanto, aqui e aqui não são carbonos nessas pontas, tá? É a ligação do carbono com o heteroátomo. Perfeito? Atenção nisso, pessoal. Bom, então aqui nós temos um nanoputian, tá? Que é o NanoKid. Isso aqui já caiu no Enem. E brasileiros, sendo brasileiro, né? Vocês conhecem, né? Eles pegaram a prova do Enem aí e fizeram desenhos a partir do nanoputian. Tá? Mas o NanoKid, tá? Ele foi criado, são moléculas que não existem de verdade, mas foram criadas porque, juntando esses desenhos geométricos dessas estruturas moleculares, é possível fazer desenhos assim, tá certo? Este NanoKid, ele ferrou com muita gente que não conhecia na prova do Enem. Parabéns, NanoKid, você é um destruidor de sonhos com suas mãos de carbono quaternário. Tá? Você vai entender no futuro o que é carbono quaternário. E aqui nós temos alguns outros exemplos de nanoputians, né, que são essas moléculas, tá, que você acabou de aprender, que cada ponta disso aqui é o que? É um átomo de carbono. Perfeito? Então são fórmulas simplificadas das ligações covalentes. Tá? Fica aí para você a figura, se você quiser fazer a fórmula molecular também, é uma forma de treinar. Valeu, pessoal, um abraço, até a próxima aula.